E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Professor Gabriel mais uma vez aqui. Bom, meninos, vamos dar sequência aos nossos estudos, né? Semana passada não tivemos aula devido ao feriado, né? E vamos começar o livro 2 de vocês, módulos A5 e A6, frente A, né? Referentes ao conteúdo de Antiguidade Oriental. Lembrando que nós estudamos Antiguidade Oriental no livro 1, né? Antes, lá no início do ano, né? Os primeiros conteúdos que nós trabalhamos. Então, nós vamos dar sequência a esse conteúdo, né? Especificamente, vamos trabalhar aqui dois povos do mundo antigo, os hebreus e os fenícios. Primeiramente, os hebreus, né? O povo hebreu tem uma história muito interessante porque acaba que ela se liga muito fortemente à nossa história. O Ocidente é basicamente cristão, né? E o cristianismo é uma religião que se derivou do judaísmo, né? Então, muitos aspectos que eu vou falar aqui na aula de hoje, talvez você já tenha lido no Antigo Testamento, na aula da catequese, enfim, né? Então, faz parte da nossa cultura ocidental, vamos dizer assim. Na verdade, a cultura ocidental, o que ela é? Ela é a fusão do legado hebreu, né, que vem do cristianismo, e dos elementos romanos e gregos, né, que se fundem e formam a nossa cultura ocidental, nosso modo de ver o mundo, né? Enfim, os hebreus é um povo de origem semita, originários, né, da Mesopotâmia, da cidade de Ur, tá? Semita, o que significa usar essa expressão? O que é um povo semita? O povo semita é o povo que descende de Sem, que é um dos filhos de Noé. Então, retomando lá o Antigo Testamento, lembrando, né? Vários aspectos da história dos hebreus estão registrados na chamada Torá. A Torá é o livro sagrado dos hebreus, né? Dos judeus. E que corresponde ao Pentateuco, aos 5 primeiros livros da Bíblia, tá? Então, muitos episódios, personagens que eu vou falar aqui, com certeza você já deve ter lido eles na Bíblia ou em outro lugar. Lógico que a gente não vai focar aqui o aspecto religioso, mitológico, a gente vai focar o aspecto histórico. Muitas das narrativas narradas ali na Bíblia, na Torá, elas são comprovadas arqueologicamente, cientificamente, outras não, né? Por exemplo, né, a questão dos milagres, aquilo que é sobrenatural, obviamente a gente não vai entrar nisso. Mas vamos utilizar, né? É importante a gente ter como base esse documento, que é um documento histórico importante sobre esse povo, que é a Torá, o livro sagrado dos hebreus, dos judeus, né? E então, segundo, né, Noé teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Sem deu origem à tribo dos semitas, Cã origem à tribo dos camitas, e Jafé deu origem ao povo turco, né? Sem, os seus descendentes chegam até Abraão. Abraão é o primeiro patriarca dos hebreus, aquele que vai conduzir, né, o povo hebreu da cidade de Ur até Canaã, até a terra prometida. Segundo essa narrativa religiosa, mítica da Torá, né, foi feito um chamado de Deus, enfim. Mas nós sabemos que essa migração ela aconteceu, mas foi uma migração em busca de novas terras, em busca de novos recursos, né? Então esse processo ele realmente existiu. Se ele foi motivado pelo chamado divino ou pela necessidade, aí já é uma outra discussão. Então, por volta do ano 2000, Abraão chega até Canaã, atualmente, né, a Palestina, o Estado de Israel, a famosa terra prometida, e os hebreus se estabelecem ali, começam a se fixar ali. Tudo bem? Bom, alguns séculos depois, eles são forçados a fazer uma nova migração. Há um problema ali na região de secas, né, de pestes, enfim, de intempéries climáticas que forçam os hebreus a saírem da Palestina, de Canaã, da Terra Prometida, e buscarem refúgio no Egito, que é uma região muito fértil, muito próspera. A gente já estudou o Egito, né? Já expliquei isso para vocês. Esse período onde os hebreus entraram no Egito, por volta de 1500 a.C., foi o período onde uma outra civilização ocupou o Egito, que são os Ixos. Nós já falamos sobre isso também quando estudamos os egípcios. Então, os hebreus aproveitaram-se, né, desse momento, né, de penetração dos Ixos no Egito e entraram junto, vamos dizer assim. E durante mais ou menos ali
2, 3 séculos viveram, né? Sem maiores problemas. Até que, em 1250, mais ou menos, os egípcios retomaram, né? Perdão, em 1500 a.C., os egípcios retomaram o controle sobre o seu país e os hebreus foram escravizados. Os íxios foram expulsos e os hebreus permaneceram, mas permaneceram como escravos. E durante mais ou menos 300 anos eles foram aprisionados no Egito. E esse nome, nesse período específico, recebe o nome de cativeiro do Egito. Até que, por volta de 1250, aparece a figura de Moisés, né, que liberta o povo hebreu da dominação egípcia, processo conhecido como Êxodo. Inclusive é um livro da Bíblia, né, do Antigo Testamento. Professor, Moisés realmente existiu? Foi um garoto hebreu abandonado lá no rio, no cesto, encontrado por uma família egípcia rica, enfim. Lógico que existe essa mitologia em torno do Moisés, nós não temos como confirmar, não há quase nenhum documento referente à presença dos hebreus no Egito. Sabemos que isso aconteceu, mas não como aconteceu, né? Então, falar que essa história é uma mentira seria muita arrogância da nossa parte como historiadores, mas é uma mitologia, né? Pouco provável uma criança que é abandonada num rio, ela vai sobreviver, né? Mas, enfim, o que a gente sabe, arqueologicamente falando, que se Moisés existiu, provavelmente ele era membro da elite egípcia e por questões políticas rompeu, né, com o faraó e apoiou uma rebelião hebraica. Então é uma questão interna, né? Mas levando para o lado religioso, arqueológico, a figura do Moisés ela é central porque ele é o último patriarca. A tarefa do Moisés é o quê? Retirar o seu povo do Egito e reconduzi-lo à Palestina. E ele vai fazer isso, né? Seja pelo aspecto religioso das 7 pragas, enfim, ou seja, uma questão política interna, esse evento realmente ele aconteceu. Eu vou mostrar aqui para vocês um mapa da região que nós temos a cidade de Ur, originalmente, né, o local onde a tribo, né, o povo hebreu se formou, e a Palestina, né, o Rio Jordão, Mar Morto aqui, aonde esse povo se estabeleceu, né, por volta do ano 2000 a.C., depois de alguns séculos migraram para o Egito e em 1250 foram libertados por Moisés e retornaram à Palestina. Beleza? Antes de chegar a Canaã, a terra prometida, mais uma vez, né, Moisés escreveu, né, o primeiro código de leis escritos do povo hebreu, que é conhecido por nós pelo nome de 10 mandamentos, né? Foi no alto do Monte Sinai, professor ele escutou a voz de Deus. Não vamos entrar nessa discussão. O fato é que esse código de leis, ele estabeleceu princípios e normas, né, morais e éticas e de comportamento que influenciam até hoje o mundo ocidental, né? Não roubarás, não levantar falso testemunho, não mentir, não cobiçar as coisas alheias. São princípios que organizam a vida no mundo ocidental até hoje. Então é um código que tem uma influência muito grande na formação da nossa cultura, né? E é o primeiro código de leis escritas pelos hebreus. O Moisés não entrou em Canaã, né? Ele tinha cometido um grave pecado, ele acabou matando, né, um soldado egípcio e ele foi proibido por Deus de entrar em Canaã. Ele morreu antes, né, pouco tempo antes de chegar definitivamente a Canaã. E aí ele passa a liderança, né, do povo hebreu para um jovem chamado Josué. O Moisés encerra a chamada era do patriarcado. Era essa que começou quando? Começou lá com Abraão, né? Então o patriarcado começa com Abraão, levando o povo hebreu da Mesopotâmia, né, até a Terra Prometida. E o patriarcado se encerra com o Êxodo, quando Moisés liberta o povo hebreu do Egito, levando novamente à Terra Prometida. O problema é que quando os hebreus finalmente retornam à sua terra de origem, né, a terra já tinha sido ocupada, afinal de contas eles ficaram séculos, né, afastados ali daquele território, então tiveram que lutar para resgatar, para recuperar a terra que um dia lhes pertenceu, beleza? Então começa aí a era dos juízes. Os juízes vão ter justamente essa função
essa função de reconquistar essa terra, o primeiro juiz é Josué, tá? Então o juiz é o quê? Ele é um chefe político e um chefe militar, beleza? Tudo bem? O Josué vai começar, inclusive acontece um dos episódios mais famosos, né? A tomada de Jericó, quando as muralhas intransponíveis são derrubadas pelas cornetas ali, né? Pelas trombetas tocadas pelos hebreus, é um milagre, enfim, tem toda essa imagem. Então eles vão ocupando gradativamente aquela região, até que Saul, que foi o último juiz, né, esse último chefe, esse último líder militar, foi coroado como o primeiro rei dos hebreus. E aí nós encerramos uma era. Encerramos a era do patriarcado e iniciamos a era do rei, dos reis, né? Na civilização hebraica. Mas esse assunto a gente continua no próximo vídeo, beleza? Obrigado, até mais.